trabalhadores do Brasil. Mais uma vez as forças que os interesses contra o povo coordenaram se desencadearam sobre mim. Não me acusam, insultam-me. Não me combatem, caluniam-me. Não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que não continue a defender, como sempre defendi, o povo, e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais, revoltados contra o regime de garantia ao trabalho. A lei dos lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo, desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumi o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o sangue do povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta, por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no meu pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos, e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota do meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência, e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço de seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio.
serenamente dou o primeiro passo a caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Admitíamos que ele estava sendo vítima de pressões indevidas de um golpe de Estado. Então procurei me comunicar com ele. O telefone era muito precário naquela época e ele já estava em São Paulo, na base de Cumbica. Não consegui falar com ele, mas falei com o jornalista Castelo Branco, que era seu secretário de imprensa. E o Castelinho pediu um momento, falou com ele e mandou me dizer, e me disse que ele mandava agradecer muito a nossa solidariedade e o convite que fazíamos para ele ir para o Rio Grande do Sul, porque nós queríamos organizar a resistência contra esse golpe lá, com a presença dele, que ele já havia renunciado, que não havia mais nada a fazer. Diante disto, a Constituição indicava que, uma vez o presidente, faltando o presidente, o vice devia assumir. O vice-presidente João Goulart se encontrava em viagem oficial na República Popular da China. E aí surgiu aquela questão dos ministros militares, comandados pelo general Odílio Denis. O vice-presidente não pode assumir. João Goulart, vice-presidente, presidente do nosso partido, meu cunhado, meu amigo. Até por uma questão de honra nós devíamos reagir. E passamos então a defender a sua posse. Claro que foi uma verdadeira caça à raposa de início. Nós procurando tomar medidas, muita desconfiança com o comando do Terceiro Exército, mas eu fui, como governador, tomando todas as medidas para salvaguardar a ordem pública e, ao mesmo tempo, criar um clima de defesa da legalidade constitucional. E, por conseguinte, a posse do vice-presidente eleito. Tratamos de colocar no ar alguns manifestos e fomos verificar que o governo central, o governo federal, mandava tirar os cristais daquelas emissoras. Até que resolvemos requisitar a última, que havia se recusado até para uma questão de defesa própria a transmitir aqueles comunicados, requisitamos para o palácio e mandamos guardar as torres. E dispostos a resistir. Foi para os porões do palácio e convocou a imprensa toda e lá permaneceu. Inclusive distribuiu armas à imprensa que lá estava e estava em pé de guerra. E passamos a atingir o país inteiro, que começou todo mundo, né, ao ponto que todo mundo andava de rádiozinho de pilha no ouvido. A partir daí, foi a ordem do governo central para destituir o governo do Rio Grande do Sul, para bombardear o palácio, para, enfim, ocupar tudo lá, bombardear, inclusive com ordem dada à base aérea local. O Brizola resolveu manter a família, ficar ali. A brigada se armou, o exército ficou sabendo, e colocamos metralhadoras Madsen lá no topo da catedral e no palácio, lá em cima, preparadas para bater aviões. Era praticamente um plantão, esperando o que acontecia. O Brizola, nos seus pronunciamentos diários, seus movimentos diários, a base aérea que iria atacar, quer dizer, então, nós estávamos no porão aguardando dar um estouro, aguardando a revolução real. E aquilo gerou um estado, né, de perplexidade, de tensão, através de um comunicado que fizemos pelo rádio. Quando ele diz, né, decolhem os jatos, joguem as bombas, porque eu não vou me retirar, eu vou ficar aqui até o fim, em defesa da democracia, da Constituição, da legalidade.
deu esse discurso quando o Palácio Piratini estava ameaçado de bombardeio. Que só não foi bombardeado porque os sargentos da base aérea de Canoas furaram os pneus dos aviões e impediram que os oficiais saíssem dos aviões. Carros, tanques, tinham saído da serraria e tinham se deslocado para o centro de Porto Alegre e não sabiam o que ia acontecer. Os tanques iam atacar o palácio ou não. Além dos tanques de guerra, também o comandante do Terceiro Exército, General Machado Lopes, dirige-se ao Palácio Piratini. Ele vem com uma ou outra intenção. Uma é chegar a dizer que eles tinham compreendido o momento histórico e estava ao lado da legalidade. Vai ser uma festa. Ou então ele vem dizer, olha, governador, o senhor sabe, vamos evitar o derramamento de sangue, o senhor não tem condições de resistir, é melhor o senhor desistir. Aí, governador, se ele vier com essa conversa, eu vou dizer, você vai ficar preso aqui comigo. Felizmente, o Machado Lopes veio para dizer que estava ao lado da legalidade. O Terceiro Exército resolveu assumir uma posição em favor da legalidade constitucional. Criamos um clima que finalmente levou a que a intenção de impedir a posse do presidente retrocedesse, mas impuseram, numa madrugada, o parlamentarismo. Quando o presidente Goulart chegou, já era um entendimento, né, dele próprio também, e eu assumi a posição de discordar. Digo, olha, na frente do comandante do Terceiro Exército, digo, olha, eu lhe passo, neste momento, né, todas as minhas funções ao presidente Goulart. Digo, eu compreendo, né, a sua posição, mas eu quero deixar clara a minha discordância. Eu acho que esse Congresso violou a Constituição e penso que nós deveríamos exigir a posse do presidente com todos os seus poderes e, se necessário, convocar a eleição de uma constituinte para restaurar a Constituição. Mas eu não crio dificuldades. Digo, eu vou começar por pedir licença e ir dormir, porque eu, no mínimo, 3 ou 4 noites eu não durmo. Eu estou realmente exausto e, embora discordante, eu não quero criar dificuldades. No Rio Grande, apenas cumprimos com o nosso dever. Não fizemos uma revolução. Apenas assumimos uma atitude de inabalável resistência. Civis e militares todos se confraternizaram nessa luta extraordinária pela manutenção da paz e pela legalidade. Foi um episódio marcante da vida brasileira, deixou as suas lições. Eu acho que em toda a história latino-americana, aí ficaram, né, fecundos ensinamentos, né, daqueles momentos. Nós vivemos instantes, né, que até hoje recordamos com emoção. Eu nem sei como é que conseguimos fazer aquilo tudo. Era todo um sonho de defender o país, mas de repente nos vimos o povo brasileiro uníssono ao nosso lado e tudo teve que retroceder. A tentativa de impor um regime autoritário teve que retroceder. Mas aquelas sementes ficaram ali e acabaram frutificando 2 anos e meio depois, em 64. Naquela ocasião, como chefe da Casa Civil, eu tinha acesso a todas as informações do Conselho de Segurança Nacional e do Serviço de Segurança do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que indicavam coisa. Havia gente distribuindo metralhadora para os fazendeiros, havia conspiração, havia milhares de norte-americanos metidos no Nordeste também, marines disfarçados de civis, havia muita coisa dessa que nós estávamos vendo. Na realidade, nós imaginávamos que o golpe seria tentado a 1º de maio e houve uma espécie de fagulha assaltada e ele foi dado um mês antes. Nós vimos também a conspiração do embaixador norte-americano, a conspiração do assessor militar deles, que convivia com os militares e que transitava por todo o país. Nós víamos a aliança dessa conspiração com o DN, que estava promovendo de todo modo, falando que o Jango estava marchando para a guerra revolucionária, quando eles é que marchavam para o golpe. Procurei vários líderes, aqui eu dizia, um golpe está sendo montado contra o governo.
Eu não vejo o Jango, o presidente, fazendo um golpe continuista. O Jango provavelmente fará o futuro presidente da República, tal o prestígio popular dele, que era o maior possível. Mas o que eu vejo aí era um golpe para derrubar o Jango. E era difícil. Era difícil convencer o Arraes disso. Era difícil convencer o Prestes disso. E isso é o que ocorria. É certo que eu não fazia ideia de que a coisa fosse tão grave. 3 dias antes do golpe, no Rio de Janeiro, e o presidente foi informado por Santiago Dantas de que o ataque ao Lacerda, um ataque ali, provocaria talvez a intervenção norte-americana, porque havia uma frota ao largo da Baía da Guanabara. Minas em pé de guerra contra o governo do presidente João Goulart. Os Estados Unidos já estavam mandando a chamada frota do Brother Sun, que é a leitura que se faça hoje da quantidade de armas, quantidade de navios de guerra, era realmente um estado de guerra declarada pelos Estados Unidos. Hoje há documentos que estão já ao alcance de quem queira lê-los. Conspirar com os norte-americanos tem um perigo, depois eles contam, em vez de esconder. Então hoje já se sabe que o complô do Magalhães Pinto, quando Magalhães Pinto chamou Afonso Arino para ser não secretário de Estado, mas para ser ministro das Relações Exteriores de Minas Independente, e quando Ademar de Barros aqui perguntou ao governo norte-americano se ele reconheceria o Estado de São Paulo como Estado beligerante independente, eles prometeram que reconheceriam em 24 horas. Essa foi uma conversa havida do Santiago Dantas com o Jango. Ele disse: presidente, tenha muita atenção com isso. Foi assim que eles fizeram, dividiram a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Eles podem fazer o Brasil do Norte e o Brasil do Sul. Quando tudo isso fica num impasse, agravado, e me dói dizer, por nós próprios, porque num instante que não tínhamos maioria no Congresso Nacional para realizar as transformações sociais mais profundas, o presidente João Goulart começa a ter, de nós, de muitos de nós, quem sabe de mim também, críticas de que ele estava lento, de que ele estava inoperante, de que ele estava temeroso, de que ele estava incapaz. Eu olho para trás e digo, ele nos dava uma lição de bom senso. Não lhe faltaram os que propuseram golpe de Estado como solução, e ele lutou contra. Os marxistas falam com frequência na correlação de forças. Nós não analisarmos a correlação de forças, queremos que o milagre se desse. Mas nós não éramos demiurgos e não pudemos fazer o milagre. Sobre a participação das esquerdas durante o governo e no momento crucial do golpe, que na visão de alguns historiadores as esquerdas teriam condição de se unir para resistir. Qual que é a sua opinião sobre isso, doutor Plínio? E como é que eram as esquerdas do seu ponto de vista? Havia muita divisão dentro da esquerda? Muita divisão e, sobretudo, muita irresponsabilidade. Uma vez o Samuel Weiner, que era jornalista e era meio confidente do Jango, me chamou para jantar na casa dele e disse: olha, eu estou chamando você aqui porque o presidente pediu para eu falar com você. Ele disse: vai lá e fale com o Plínio Sampaio, que ele é o único daquele grupo ali que não é termocéfalo, é o único que não tem a cabeça quente. Para dizer o seguinte, que tem que moderar os ataques e as provocações, porque eu não tenho condição de aguentar. Com isso eles atraem uma oposição que eu não tenho condição. Se vier para cima de mim, eu caio. Então diga a eles o seguinte, que eu estive hoje, pela manhã, com um embaixador soviético e disse ao embaixador soviético que eu vi a situação muito difícil, e que talvez eu fosse obrigado a tomar alguma atitude menos institucional. Não propriamente um golpe, mas tomar algumas medidas que não estariam respaldadas por lei. Ele não disse que ia dar golpe, ele disse que ia tomar medidas, mas terminaria num golpe, né? Aí o embaixador disse a ele o seguinte: olha, Cuba custa 8 milhões de dólares por dia ao governo soviético.
Cuba tem 8 milhões de habitantes. O Brasil custaria 80 milhões de habitantes, de idosos, porque tem 80 milhões de habitantes. Para Cuba nós temos condição. Para o Brasil nós não teríamos condição. De modo que eu queria dizer, o senhor nem pense em golpe, porque nós não temos a menor condição de ajudar. E de fato, você sabe que o primeiro país que reconheceu, antes dos Estados Unidos, o governo militar foram os soviéticos. Antes do governo americano? Antes, foi o primeiro. Primeiro. É impressionante. Então não havia mesmo unidade e condição da esquerda resistir? Não. Mas eu falei, chamei o pessoal, expliquei. Inútil. Uma provocação tola. Um pessoal que não tinha a menor base popular. Nenhuma. Quem seriam essas pessoas? Seriam a ala mais radical de esquerda na época? Como era composta essa esquerda? PCB, PCdoB, um grupo compacto do PTB, nós, que éramos minoria no PDC, mas éramos, assim, dispersos. Era isso aí. Não tinha base popular maior de jeito nenhum. Não tinha nada. Resultado, não pôde agora, não aguentou coisa nenhuma, tivemos que sair correndo. Uma última pergunta, doutor Pinho. Qual foi a marca do governo João Goulart? A marca do governo João Goulart foi a preocupação com a pobreza. A preocupação com o pessoal pobre. O Jango era preocupado com isso. O Jango era um homem muito simples. Eu convivi com ele. Tem uma pessoa simpática, uma pessoa muito de bem com a vida, um homem... Ele era um homem, por exemplo, que uma das coisas que me contaram, que ele, quando acabava de jantar e tal, ele descia no porão, onde ele ficava a guarda pessoal dele, os capangões que ele trouxe do Rio Grande do Sul. E ele ficava tomando chimarrão e conversando com ele. Um homem simplório. De modo que foi realmente... foi uma perda grande para o Brasil. Isso atrapalhou para burro. Nós pagamos o preço disso até hoje. Até hoje. Porque desbaratou partidos políticos, afastou lideranças. Quando a gente voltou já era outra geração, não tinha noção de quem éramos. Tivemos todos que reconstruir lenta e dificilmente a nossa volta à participação política. Nós precisamos distinguir, em primeiro lugar, desenvolvimento de crescimento econômico. O que houve no Brasil foi um crescimento da economia, uma inchação da economia, porque abriram o país ao capital estrangeiro, às multinacionais, o Brasil endividou-se lá fora. Esse crescimento da economia desordenado, com todas as deformações que nós estamos aí assistindo. O Brasil hoje, o que aumentou realmente foi a miséria. A economia cresceu, mas em benefício de uma minoria que acumulou. E o povo brasileiro empobreceu. A nossa natureza foi sacrificada. As nossas riquezas foram entregues. E o povo brasileiro está sendo explorado no seu trabalho. Se aquelas empresas fossem francesas, americanas, japonesas, alemãs, ou até brasileiras, eu as teria expropriado. Porque eu quis defender foi o interesse público. E sabe que eu assumi o governo do meu estado com uma grande disposição de trabalhar, muito, até ingenuamente. Eu tinha um programa assim, Educação Popular e Desenvolvimento Econômico. Então tudo aquilo que contrariasse o meu esforço, eu passava a estudar, isso é um impedimento. Então eu queria desenvolver o problema energético. Tinha um plano de 1 milhão de quilowatts. E o filé mignon das concessões estavam entregues a uma empresa estrangeira. Muito bem. Precisava atender o interesse público. E procurei até entendimentos inicialmente com a empresa. Não chegamos a entendimento nenhum. Então eu tratei de aplicar a legislação brasileira. Assumi o governo no dia 31 de janeiro. E já no dia 13 de maio eu estava assinando um decreto de acordo com a legislação brasileira
expropriando aquela companhia norte-americana. Pois bem, foi um ato praticado de acordo com a legislação brasileira. Como o caso da Light agora. Em vez de comprar a Light, como fez o governo federal há pouco tempo, o último período do general Geisel, ao apagar das luzes, comprou a Light pagando mais de $1 bilhão, eu simplesmente expropriei a companhia e depositei 1 cruzeiro no judiciário, e o judiciário me emitiu na posse da empresa. Mas creia, sabe que eu era muito ingênuo e não tinha ideia do que ia acontecer. Quando eu vi, se levantou um mundo inteiro contra mim, que eu era um expropriador do capital estrangeiro. Aí que eu fui verificar que aquilo tinha implicações. E sabe que eu fui me conscientizando, fui vendo que, tocando nas coisas internas nossas, nós estamos tocando nos interesses internacionais. Eu fui aprender tudo isso. Hoje eu faria o mesmo, porque foi um grande bem. Nós desobstruímos o problema do desenvolvimento energético no Rio Grande do Sul. A segunda expropriação foi da companhia telefônica, este porro monstro que tem pelo mundo chamado ITT, essa que derrubou Allende. Aí eu já estava consciente, sabia que tocando ali ia explodir. Apliquei a legislação brasileira, estudadinha, depositei uma pequena quantia, porque estudamos os lucros indevidos enviados para o exterior, as indenizações de pessoal, todas as plantas doadas pelos usuários, pelo Estado, enfim, fiz todos os descontos e expropriamos a empresa. Foi um estouro. Imagine que até o presidente Kennedy, com toda a sua grandeza, numa entrevista coletiva, diz: não, este governador Brizola é inimigo dos Estados Unidos. O presidente Kennedy me citou nominalmente. Foi um estouro. Eu passei a ser uma figura apresentada na imprensa nacional e na imprensa internacional como um bruto, como um primário, como um atropelador dos interesses. Não, eu apliquei a legislação brasileira. Brizola nationalise la Compagnie nationale du téléphone, filiale de l'International Telephone and Telegraph du Rio Grande do Sul. Les entreprises Brazilian Traction Light and Power, American and Foreign Power, ITT, qui contrôlent une partie des transports, de la production, du réseau d'énergie électrique et des communications, ne se modernisent pas au rythme de l'industrialisation, retardant le développement autonome. Brizola tentou, depois, quando assumiu o governo, negociar. Ele não estava na ideia da encampação. Como ele não conseguiu o entendimento com a empresa, usou os recursos judiciais. Não foi um ato arbitrário do governo, foi um ato aprovado pela Justiça. Pediu a retomada do serviço mediante o ressarcimento à empresa e de 1 cruzeiro na época, que ela não tinha mais direito nenhum, já tinha se recuperado de todo o capital investido. E já acabou. E atenção, entrevista exclusiva de abertura com Brizola. Boa noite, eu me chamo Brizola e moro em Botafogo. Ô Brizola, você que é tão conhecido aqui em Botafogo e safo e 1000 jogadas, você já ouviu falar em Leonel Brizola? Já ouvi falar muito, inclusive muita pessoa pergunta por que meu apelido é Brizola. Agora, você, o que você acha do Brizola? Eu acho um senhor legal, ele vai ser um bom presidente para a gente aí. Você acha que ele vai ser presidente? Eu acho que vai, né? Você tem acompanhado pelos jornais o que se passa? Tenho acompanhado tudo sobre ele. E você acha que o Brizola deve voltar para o Brasil ou não? Deve. Você acha que ele deve voltar ou não deve? Deve voltar, claro, deve voltar. Há mais ou menos 2 anos, no exílio ainda em Paris, o governador Brizola me dizia o seguinte: quando eu voltar para o Brasil, meu grande projeto, meu principal projeto, será o de formar um grande partido popular, um partido de massas, e esse partido terá que ser o PTB. Porque mesmo com 16 anos de autoritarismo, a história não pode ser seccionada com uma tesoura. Governador, o senhor está no Brasil e segunda-feira, amanhã, em Brasília, será julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral a sigla PTB, ou o seu grupo ou o grupo de Ivete. Segundo o Procurador-Geral da República, todas as tendências serão para o grupo da Ivete. Como é que o senhor está vendo isso e qual será o seu destino político se isso acontecer? Olha, eu considero que desde a minha volta, desde o exílio, eu tenho sido coerente.
Acho que este é o grande serviço que eu posso prestar ao meu país, ao nosso povo, é organizar um grande partido. E este foi o trabalhismo, o nosso PTB, como era natural. Agora estamos aí sob a ameaça de que possamos vir a sofrer este esbulho, perdendo a nossa sigla. Quer dizer, a iminência de nos tirarem a nossa sigla. Quer dizer, não é pela nossa vontade, nos tiram. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte, viu? Que essas 3 letras têm muito valor para nós. Elas têm uma grande significação dentro de um determinado contexto. Por exemplo, eu tenho dito, entregue essa sigla ao general Geisel. E o que significa isto? Nas mãos do general Golbery, ele manejando esse partido chamado PTB, o que isso significa? Não significa nada. Só quer dizer que se for dado para Ivete, o general Golbery manejaria esse partido? Creio que sim, porque isto ela própria tem dito. A verdade é que se chega a ocorrer isto, de atribuírem a essa dissidência, a este grupo inexpressivo, que montou um partido biônico, um PTB biônico, um PTB no papel que cabe numa gaveta, que não é a aspiração desse grande povo trabalhista que tem o Brasil, isso não significa nada, não vai valer nada. Pode crer, essas 3 letras valem muito para nós, dentro de todo um simbolismo do que representamos em relação às lutas sociais do passado. E o nosso povo sabe, pode crer, muita gente se engana. E isso é um dos erros dos arquitetos desse assunto. Eles olham o Brasil de cima para baixo, olham o Brasil através das superestruturas e se equivocam, porque neste país há todo um povo pensando, que sabe julgar. O senhor poderia ficar no PTB de Ivete? Creio que isso não poderá ocorrer, porque eu vou seguir as tendências desse povo trabalhista, do povo trabalhador brasileiro, que isso é o que nós temos que seguir. E no meu entender, procurando interpretar as tendências desse povo, é no sentido de marcar a sua posição. Nós não iremos para outro partido porque achamos que temos melhores ideias. Nem para o PMDB. E melhor programa que qualquer outro partido. PMDB é uma frente respeitável, mas é uma frente. E os outros partidos, todos, entendemos que são organizações eventuais. O nosso é que é o permanente, é um movimento social que se desenvolve. Quer dizer que se for negada a sigla PTB, o senhor só vai formar um novo partido? Nós iremos, naturalmente, procurar uma solução. E nós arrumaremos outras 3 letras. Porque nos tirarão a sigla, mas não nos tiram as ideias. Não nos tiram o movimento social que está aí, compreendeu? O trabalhismo está aí, é um movimento marcado pelo destino. Nós iremos, com outras 3 letrinhas, eletrizar igual o povo brasileiro. Estão cometendo um grave erro, viu? Pode crer, todos os que estão animando esse movimento de nos tirar a sigla, isso é uma coisa que não é séria. Isso é uma coisa até grosseira, grotesca na vida brasileira. Como tirar o símbolo, a bandeira, a denominação de um partido natural, como é o PTB, para atribuir aí um grupelho. Isso é uma coisa que realmente vai prejudicar, vai desfazer, vai desmerecer o projeto de abertura. E eu vou dizer uma coisa, acho que não conseguirão resultado nenhum, porque vão nos fortalecer mais, vão nos tirar a sigla, nós vamos arrumar outra, se for o caso, né? E vamos ressurgir mais fortes. Sabe por quê? Porque vai haver uma reação no país de solidariedade a nós. Nós vamos ficar como vítimas de um esbulho e de cada trabalhista vamos se transformar em 2. Nós vamos surgir mais fortes, pode crer. Governador, outra coisa, alguns deputados do seu partido teriam tendência, por exemplo, a se filiar ao PT, ou então que se unisse Brizola e Lula, vamos dizer, num grande partido popular. Olha, é possível que alguns companheiros, deputados ou não, né, até não sigam o grosso da nossa gente. Divirjam por questão de consciência. Nós respeitaremos muito, na verdade, a isto. Mas o grosso vai seguir um certo sentido de unidade. Compreendeu? Vai seguir o grosso, assim, da nossa gente, compreendeu? Do nosso povo trabalhador. E com respeito ao Lula, é outra área que está aí, sofrendo, compreendeu? Nós somos, de certa forma, solidários na desgraça, compreendeu? Na exclusão, nos vetos, nas dificuldades que estão opondo aos nossos caminhos, compreendeu? E isso nos une em grande parte. Eu espero que isso nos consolide uma solidariedade entre... Próxima. Eu sou o mesmo. Sou o mesmo que sempre fui.
verdadeiramente o que há, isto sim, é um contexto diferente do nosso país. Eu acho que realmente o Brasil de hoje é muito diferente. Vivemos um clima de reconstrução democrática. E se algo diferente eu tenho em relação ao que fui, eu diria amadurecimento, porque todos nós amadurecemos. Melhor conhecimento das coisas, dos homens, da vida. E esses cabelos brancos que tenho aqui na cabeça. Eu fui com o Tancredo Neves a Nova York, fiquei uma semana lá, parei com ele no Hotel Roosevelt, quando nós discutimos a vinda dele e a volta para o Brasil. De Nova York a Assunção. De Assunção a Foz do Iguaçu. Pousamos lá. No dia seguinte íamos direto a São Borja. O que me cumpre tão rapidamente possível é assimilar as novas realidades para ser útil à nossa causa e ao nosso povo. E há naquele momento mais do que expectativa, eu acredito, assim, uma grande esperança que o Brasil de fato ali, a partir dali, trilhasse um novo caminho. A concepção que o Brizola tinha é que, quando houvesse abertura, essas ideias iam empolgar o Brasil, mas que o governo, a ditadura que ainda estava no poder, faria de tudo para impedir o avanço dessas concepções. E foi o que ocorreu, com o Golbery caçando o PTB, entregando para Ivete Vargas, através de uma articulação com o judiciário, para terminar com aquela sigla. Como nós estamos reunidos aqui, eu tenho a certeza que nós vamos ressurgir mais fortes ainda. Tivemos que fazer todo o processo de refundação do partido, agora Partido Democrático Trabalhista, PDT. A ideia dele do Partido Nacional. E com o compromisso de mudar